Hoje a gente vai falar da Itaúsa com código de negociação ITSA4 ou ITSA3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que retornou incríveis 4.835% em todo o período contra apenas 474% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Portanto, mais de 10 vezes a rentabilidade do índice é o que a Itaúsa retornou ao investidor. Trazendo isso para a vida real, um aporte de apenas R$ 1.000 na companhia teria se transformado hoje em R$ 49.354, pelo simples fato do carrego, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês. E em um período mais curto, algo mais realista, nos últimos 5 anos, a empresa retornou ao acionista 34%, contra 38%, tendo o índice no curto prazo superado ligeiramente a empresa. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista dos principais livros que você, como investidor pequeno e individual, tem que obrigatoriamente ler antes de ingressar no mercado de capitais, antes de investir na Bolsa de Valores. Vamos lá, hoje a gente vai falar um pouco de Itaúsa, de tudo aquilo que pode se transformar em caixa, vamos falar de dividendos, vamos falar de redução de dívida, você sócio também tem que estar atento a isso, mas principalmente como você deveria enxergar a companhia. A Itaúsa é uma empresa pragmática e só existe uma forma de investir e de enxergar a companhia para ser sócio. E de certa forma, nesse vídeo eu vou tentar ser bem breve, até porque na semana que vem começa a temporada de balanços e aí sim a gente vai fazer algo mais aprofundado, estudar a tese de cada empresa e conseguir enxergar um cenário positivo ou negativo para cada empresa e traçar uma estratégia também para cada empresa de maneira individual. Bom, abre aspas, o Bradesco manda comprar Itaú e vê um ROI muito acima do consenso. Guilherme, por que você cita Itaú? É que eu sempre falo para você que assim como eu é sócio investidor de Itaúsa, Itaúsa nada mais é do que Itaú. Se você quer saber o resultado da Itaúsa, basta aguardar o resultado do Itaú. Todas as investidas juntas correspondem a menos de 10%, hoje está na casa de 9% do lucro líquido da Itaúsa. Então eles recomendam uma compra forte de Itaú e esperam um ROI na casa de 20,5% para o Itaú ano que vem, sendo um pior cenário de 16,3%. Lembrem-se, Santander e Banco Bradesco no pior cenário atingiram 9% de rentabilidade e um PL na casa de 6,8 para 2024, PL esse que é idêntico ao da Itaúsa na data de hoje, na data que vos falo. E no que diz respeito às investidas que podem virar caixa, podem se transformar em dividendos, ela também teve a sua movimentação muito já conhecida para vocês da XP. E novamente, no mês passado, ela vendeu mais R$ 400 milhões em ações da XP. Movimento esse que ela já vem fazendo há mais de um ano, combinando isso com a declaração do CEO no que diz respeito ao aumento de dividendos e no que diz respeito à diminuição de dívida, traz um cenário muito positivo para a companhia. A gente já vai falar disso já. E ela vem anunciando pagamentos de JCP. Quando a gente fala de 0,1165 por ação, estamos falando de um yield entre 1,3% e 1,4% apenas em um pagamento. Mas a grande questão é quando a Itaúsa vai voltar a pagar aqueles gordos dividendos, aqueles dividendos que fez com que todos vocês conhecessem a empresa, que fez com que todos vocês falassem na empresa. Porém, nos últimos 2 anos, a empresa saiu dos holofotes, diminuiu os seus dividendos, diminuiu o seu payout e parece que ela não é mais a queridinha dos CPFs na Bolsa de Valores. Em recente conversa com o BTG, o senhor Setúbal, CEO da companhia, traçou um pouco das perspectivas da empresa no que diz respeito a dívida. E por que dívida? Porque a dívida nesse momento está em contraste com o aumento do payout. A Itaúsa já está aumentando o payout trimestre a trimestre, basta você ver o payout dela nos últimos 2 anos. Porém, ela também vem diminuindo a sua dívida e uma é contrastante com a outra. Afinal de contas, para você pagar a dívida, você descapitaliza seu caixa, capital esse que poderia ser pago em forma de proventos aos acionistas. E qual que é a real situação de dívida da Itaúsa? A gente está falando de R$ 1 bilhão apenas em juros por ano. A dívida líquida nesse momento está em torno de 5 bilhões, porém ela é extremamente tranquila. Por quê? Por causa da geração operacional da companhia. Dívida essa que já beirou a casa dos 9 bilhões, algo em torno de 8,5 bi, e hoje está em 5
bilhões. O plano da Itaúsa é diminuir isso cada vez mais. O grande problema hoje para isso é a alta taxa de juros brasileira. Mas explicando de uma maneira mais objetiva, ela tem uma dívida bruta de 12,6 bi, com disponibilidades em caixa de 7,6 bi. A Itaúsa é muito bem posicionada em caixa. E a gente vai ter entrada ainda da alienação das ações da XP, estamos falando algo em torno de 500 milhões de reais. Resultando isso em uma dívida líquida de 5 bilhões de reais. Qual que é o grande ponto da questão? É uma dívida muito baixa, extremamente controlada, que apenas nos primeiros 6 meses desse ano, a Itaúsa já lucrou 6,6, 6,5 bilhões, se eu me lembro de cabeça. A Itaúsa consegue quitar todas as suas dívidas em apenas 2 trimestres. Sempre lembrando aquela frase de Peter Lynch: empresas sem dívidas não quebram. Isso deve ser uma premissa básica para vocês. Já falando em Peter Lynch, vamos entrar na análise fundamentalista antes do gerenciamento de risco, e é no gerenciamento de risco que eu vou passar a principal mensagem de como ser sócio ou de como operar Itaúsa. De acordo com ele, a primeira foto que o investidor tem que ter é da DRE da companhia, o histórico mais longo possível, e na Itaúsa é fácil de se enxergar: receita crescente constante e lucros crescente e constantes. A Itaúsa não deu prejuízo em nenhum dos períodos desde o ano de 2008, incluindo o ano corrente de 2023. No que diz respeito ao ROI, o Return on Equity, tese essa defendida por Warren Buffett, a empresa tem um ROI hoje de 17,26. Apesar de 2 anos em queda, observem que ele não está nem de perto entre os menores, ela já teve ROIs bem menores, porém já teve períodos muito mais altistas do que hoje. Se você levar em consideração que o setor bancário Itaú, Bradesco, Santander e Brasil não estão em excelente momento, fica fácil de prever que uma possível recuperação do setor, o ROI dela, bem como o ROIC, ROCE e ROE, irão às alturas novamente. No que diz respeito à dividend yield, tese essa defendida por Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem um yield de 7,72. Lembrem-se, esse é apenas o dividend yield. Você tem recompra de ações, você tem bonificação e você tem a valorização da cotação das ações. Portanto, esse yield dela atual é um excelente dividend yield. Que diz respeito ao preço sobre lucro, tese essa defendida por Robert Shiller, de 1988, nos últimos 3 anos fica claro que ela está sendo negociada abaixo de sua média histórica. Ela tem uma média de 8,69, estando negociada na casa dos 6 desde o ano de 2021. A tese dele basicamente defende que, no longo prazo, 10, 20, 30, 50, 100 anos, o preço sobre lucro sempre regride a sua média histórica quando ele está abaixo. Ele retorna à mediana, também quando ele está acima. O passado nos mostra que essa tese é verdadeira, ela regride a sua mediana. Ele não tem como permanecer descolado no longo prazo. No curto prazo, sim, o mercado é irracional. Calcular agora preço-teto, tese essa defendida por Luiz Barsi Filho. E uma das maneiras de se fazer isso é pegar o último ano fiscal fechado. Se você quiser fazer 2024, por exemplo, você faz um dividendo preditivo, divide por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração pela empresa. Você teria um preço-teto de 10,23. E no que diz respeito a preço justo, tese essa defendida por Benjamin Graham. O preço justo e preço teto, que são teses totalmente diferentes, eu gosto de enfatizar. O que o investidor faz é pegar 22,5, multiplicar pelo earnings per share, que é o lucro por ação 1,37, multiplica novamente pelo business value per share, que é 7,92. Você chega nesse alto resultado, nunca se esqueça de levar a raiz quadrada. Você tem um preço justo para Itaúsa de 15,62. Chegamos então ao gerenciamento de risco, parte principal do vídeo, extremamente importante para você. Se você ainda não faz de todas as suas investidas, faça. Gerenciamento de risco esse, pessoal, individual e intransferível. E ela obtém nota 5. Nota 5 é a nota máxima que eu atribuo para empresas excelentes. E por que eu considero a Itaúsa uma excelente empresa? Bom, todo mundo sabe que a minha maior posição é o Banco Itaú. Banco Itaú, Itaúsa, logo em seguida. E esse é o principal motivo. O Itaú, para mim, é uma excelente empresa. O Itaú é a maior marca da América Latina.
O Itaú é a empresa mais valiosa da América Latina. O Itaú tem a melhor alocação de capital, ou uma das melhores alocações de capital, dentre todas as empresas do mundo. Isso é um fato, isso é comprovado. Sem contar a excelente rentabilidade e sem contar a excelente gestão. Consequentemente, a Itaúsa tem que estar alocada no mesmo patamar, na mesma mesa que o Banco Itaú. O segundo ponto que eu gosto dela é que ela é uma empresa pragmática, extremamente previsível, assim como o Itaú. E a Itaúsa caiu no gosto das pessoas pela alta rentabilidade em termos de dividendos, por ter um valor nominal de cotação mais baixo, sempre na casa de 7, 8, 9 reais, chegando ao pico de 14 reais, se eu bem me lembro. O grande ponto é, eu gosto de empresas assim, só que as pessoas não enxergam corretamente rentabilidade. As pessoas não enxergam corretamente o que é um bom payout sobre disponibilidades, o que é um bom payout sobre fluxo de caixa livre, enfim, conceitos e teses que eu não vou me aprofundar, de uma maneira mais simplista para vocês por que eu gosto dessa previsibilidade. É uma empresa chata, que os lucros crescem de maneira previsível e as receitas também. Mas acima de tudo, como ela sempre lateralizou, e é essa a grande realidade, ela tem uma média histórica do seu PL de 8,69. É um PL baixo, pode ser considerado um PL baixo até pelo setor bancário e financeiro, e ele não sai do lugar, essa é a grande realidade. Porém, eu adoro empresas assim. Eu adoro empresas que continuam crescendo o seu lucro 5, 10% ao ano, e as pessoas não gostam. As pessoas gostam de empresas com adrenalina, né? Gostam de empresas em recuperação judicial ou empresas que crescem seus lucros na casa de 20, 30% por 3 anos seguidos depois desabam. Você não tem aventura investindo em Itaúsa. Empresas em recuperação judicial são sucesso de investimentos para CPFs e novos investidores. Qual que é a tacada da Itaúsa? Para você que está pensando em ser sócio dela, para você que já vem estudando a empresa, ou para você que já é sócio da companhia. Esqueça o dividend yield da empresa. Eu vou falar isso com extremo conhecimento de causa, com alguém que já viveu isso há mais de 10 anos com a Itaúsa. Sim, eu carrego Itaúsa e Itaú há mais de 10 anos. Vou falar o que aconteceu comigo e o que pode acontecer e vai acontecer com você. Isso é um fato. Em empresas pragmáticas, o futuro invariavelmente repete o passado, por isso elas são pragmáticas, por isso elas são sem emoção, por isso elas são cansativas. Dividend yield na casa de 7% pode não deixar muitas pessoas felizes, e essa é a realidade. O que é o dividend yield? É o dividendo por ação dividido pelo preço da ação. É imprescindível que vocês enxerguem isso. Ela tem um PL muito baixo, um preço sobre lucro na casa de 6. Isso significa que em 6 anos você tem o seu retorno. E é por isso que eu sempre falo do longo prazo. 6 anos para mim é curto prazo, mas eu sei porque eu já estive aí. Para você que está começando agora na Bolsa de Valores, 6 anos é muita coisa. Tem gente que investe o dinheiro, por exemplo, para pagar a conta de água e luz e ele está investido na Bolsa de Valores. Está errado. 6 anos é curtíssimo prazo. Em 6 anos você já teria o seu lucro de volta. Tudo que viesse era excedente, tudo que viesse era lucro. E o que acontece quando o seu custo de aquisição vai a zero? O seu yield on cost dispara. Eu já falei sobre yield on cost para vocês. Eu já expliquei para vocês a tese, vocês com certeza já ouviram isso em outros canais, só que a grande realidade é que eu sempre trago para vocês o que vai deixar vocês ricos, o que vai pagar a conta de vocês, o que vai dar tesão em vocês no futuro, é quando o seu custo de aquisição for a zero, no longo prazo, e ele tende a ir a zero. Eu acho que eu tenho umas 10 ações que o meu custo de aquisição é zero, por quê? Porque elas já se pagaram, e isso é extremamente fácil de se aplicar em empresas chatas, empresas pragmáticas. O que você tem que fazer como investidor? Comprar, sentar e esperar. Nada além disso, só que isso, apesar de parecer fácil, é extremamente difícil. Portanto, a gente falou da Itaúsa, em breve ela também vai divulgar os resultados e a gente vai falar dele. Semana que vem a gente começa a falar resultado de diversas empresas. Eu vou tentar trazer um pouco mais de small caps, vou tentar trazer da Home, da VEG e de diversas outras. E a única maneira de você conseguir isso é através do longo prazo, aplicando a metodologia das 3 chaves que eu sempre trago para vocês. Excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão, e nunca mais as venderem, trancar elas a 7 chaves, é a única maneira de você, investidor pequeno, individual e pobre, também ter sucesso na Bolsa de Valores. É possível sim, sendo pequeno, individual e pobre, porém você tem que seguir essas 3 chaves. Espero ter ajudado vocês. Deixem no comentário se concordam com a nota da empresa por ela obter uma nota máxima, se concorda por ela ser uma empresa realmente chata, sem emoção, e se vocês estão dispostos ou não em esperar 6, 7, 8 anos para daí sim estar colhendo os frutos dela.
Nos vemos no próximo vídeo e até lá!